a escutar essa segunda fase. E, portanto, ficava por aqui, agradecia a vossa atenção e ponho-me ao dispor para algum pedido de esclarecimento ou algo que não tenha ficado suficientemente claro. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns. Bom, não me lembro se foi na última ou na penúltima ao público, nós tivemos a oportunidade de receber aqui representantes da Agência de Vigilância Sanitária da Suécia. E naquela ocasião, nós tentávamos identificar aqui pontos de interesse mútuo para a cooperação entre a Anvisa e a agência daquele país. E, de fato, eu dizia naquele momento que a Anvisa tem sido demandada, em muitos momentos, por interesses de cooperação. E eu não tenho nenhuma dúvida que existem algumas dessas cooperações que, afora os resultados práticos, concretos, elas acrescentam questões de muito significado para a Anvisa, para o ambiente da saúde pública no Brasil. E quando nós olhamos a execução e os resultados agora apresentados dessa cooperação, de fato eu acho que há algo para a Anvisa, Djamila, que agrega a Anvisa e que nós temos que ressaltar. Poder participar nesse momento em que a Anvisa está da sua história, com 12 anos de existência, da estruturação de uma agência, que independentemente do seu tamanho, do tamanho da população que fica sob sua responsabilidade, as responsabilidades são do mesmo tamanho, né? Não diminuem as responsabilidades ou aumentam em decorrência do número de pessoas que são protegidas pelas atitudes ou são desprotegidas pela falta de atitude das autoridades de saúde dos países. E poder participar desse processo de estruturação num outro país, coloca, e isso acrescenta muito para, e eu tenho certeza que os técnicos, os gerentes do NUREM, do NUVIG, da GGALI, que participaram já dessas etapas, podem confirmar isso sem nenhuma dificuldade, que é essa confrontação do nosso saber com outra realidade, o confrontar as nossas seguranças com as necessidades e com os conhecimentos acumulados em outros lugares, agrega algo que não tem medida prática, mas certamente tem muito significado, e eu acho que nesse sentido nós todos ganhamos muito com a etapa até aqui cumprida. E temos a certeza que a Anvisa se manterá muito disposta a cooperar internacionalmente. Porque essas cooperações, quando se dão nesse patamar de respeito, de compreensão, elas agregam questões que não caberiam e não conseguem ser traduzidas para um slide numa apresentação de PowerPoint. E eu, então, gostaria primeiro de agradecer as suas palavras, o relatório tão bem conciso e muito real, parabenizar o trabalho das equipes que estiveram envolvidas com isso, né, agradecer imensamente a participação dos nossos profissionais aqui da Anvisa, também ressaltar a importância e o esforço que o Núcleo de Assessoria Internacional tem realizado para que os resultados de fato aconteçam. Essas cooperações que conseguem finalizar com resultados tão robustos, também têm facilitado a possibilidade de que a Agência Brasileira de Cooperação financie outras cooperações
e passe a acreditar de fato que a Anvisa tem capacidade para isso. E um dos resultados que você não coloca ali é esse, fortalece a possibilidade da Anvisa realizar outras parcerias com o financiamento, o apoio da Agência Brasileira de Cooperação, quando nós conseguimos resultados como nós conseguimos nessa cooperação. E os resultados não são da Anvisa, são fruto do trabalho de vocês, do esforço, da vontade política, da decisão política de fazer, né? Então, eu gostaria imensamente de agradecer, de parabenizar o trabalho, e agradecer às equipes da Anvisa, da ARFA, que participaram. E passar a palavra aos meus colegas diretores, para que eles também possam fazer as suas considerações. Primeiro, boa tarde a todos. Queria dizer, Djamila, que é com muito prazer mesmo que a gente assiste a sua apresentação, até porque tenho certeza que esse projeto cumpriu o que se propôs e isso é muito bom. Queria dizer que, atendendo a uma premissa da administração pública do nosso país, uma prioridade para a cooperação Sul-Sul, deu no que deu, e hoje eu tenho certeza que nós, além de ter consequência em todos os trabalhos que nós fizemos, além de ficar até 9 horas de camisola trabalhando, sou testemunha disso, de saber que realmente nós conseguimos concretizar tudo, né? E queria ressaltar, acho que as duas principais, a principal motivação que me deu. Primeiro foi porque nós abrimos a possibilidade de um diálogo franco e sincero. Então, todas as vezes que nós precisávamos chegar a um bom termo, nós conseguíamos, porque era gente que ouvia quem estava falando e disposto a falar quem estava ouvindo, uma situação bem diferente. E, principalmente, de dizer do caráter fraterno que nós desenvolvemos entre os habitantes daquele país. Dr. Luiz Armando não pôde estar aqui, está numa reunião no Ministério da Saúde, mas deixou um grande abraço e o respeito por todas as pessoas da ARFA. Muito obrigada também pelo trabalho que nós fizemos juntos. Bom, também vou ser rápido. Primeiro, parabenizar pelo trabalho apresentado, é um trabalho muito importante. Eu já estava aqui na Anvisa quando nós iniciamos esse processo de cooperação com o Cabo Verde, mas eu acho que tem 3 questões que são importantes a gente destacar e tentar separar um pouco entre elas. Qualquer processo de cooperação hoje, quando visa você aperfeiçoar os mecanismos de regulação, eu acho que tem que ser destaque e prioridade para qualquer agência. No caso nosso, nós temos uma prioridade incrível e eu acho que os outros países também têm, que é a maneira de você fortalecer essas entidades e para que você possa, inclusive, garantir e reconhecer o esforço dela na regulação desses produtos. Eu acho que isso é importante, quer dizer, você ter mais garantia, mais qualidade dos produtos que estão transitando hoje de uma forma globalizada no mundo inteiro. Mas a questão de Cabo Verde, para nós, ela é emblemática. Ela tem uma questão diferente das outras, que pode não ser tão importante, que muita gente considera, por exemplo, que o país é um país pequeno, de 500 mil habitantes. Mas tem uma questão que nos une de forma diferente. Nós fazemos parte da comunidade dos países de língua portuguesa. E isso é uma questão que a gente tem que pensar e que a gente tem que fortalecer. Tá certo? Hoje, o governo brasileiro, que iniciou isso durante o mandato do presidente Lula, fortalecia essas atividades, fortalecia as relações com os países de língua portuguesa, e hoje nós somos, a comunidade de países de língua portuguesa, nós somos o 5º ou 6º idioma mais falado do mundo. Embora muitos desses países onde nós falamos, onde esses idiomas não estejam ainda naquele patamar de desenvolvimento em que todos nós gostaríamos de estar. Tanto é que hoje existe um movimento na Organização Mundial de Saúde do português ser uma língua oficial da organização. Se a gente olhar os 5 idiomas que são falados hoje pela Organização Mundial de Saúde, 1 ou 2
são mais falados que o governo português, que a língua portuguesa, que o idioma português. Então, eu acho que tudo isso tem uma questão diferente. Eu acho que os países de língua portuguesa que conseguiram um avanço, que conseguiram uma diferenciação em termos de qualidade de qualquer ação, têm a obrigação de estarmos juntos, têm a obrigação de sermos humildes em compartilhar o que temos, tá certo? De não ser arrogantes nem presunçosos, e de sermos humildes em compartilhar o que temos. Eu acho que isso é que é o importante. E os próprios resultados que você colocou para nós, para mim pessoalmente, denota isso. E, por fim, Djamila, só queria dizer, a doutora Vânia não está mais conosco, mas a doutora Gabriela está ali, está conosco. Só não vou dizer o nome dela, porque o nome dela só não é maior que o nome da princesa Isabel, tá certo? Então, eu não vou me arriscar a errar aquele nome desse tamanho, mas que aí também vai estar à disposição, junto com a equipe lá da regulação, de estar presentes, desde que o diretor autorize. Tá bom? Bom, vou passar a palavra ao Jaime, e depois, na sequência, até verificar se tem alguém na plateia que queira fazer alguma manifestação. Jaime. Boa tarde a todos. Djamila, Sônia, esse projeto de cooperação, eu estou na Anvisa há mais ou menos 4 meses, e o primeiro e-mail que eu recebi assim que me cadastraram administrativamente aqui na Anvisa foi um relatório do Núcleo de Assuntos Internacionais, aqui falando exatamente, entre outros assuntos, mas com destaque para esse projeto de cooperação técnica com Cabo Verde. E eu já tinha ficado naquela ocasião muito bem impressionado com os resultados que eles relatavam nesse e-mail. E após a apresentação de vocês, eu fico ainda mais feliz por ver que de um projeto de cooperação técnica nascido há tão pouco tempo, porque 3 anos para uma dimensão de construção de um sistema de vigilância sanitária é um tempo muito reduzido, eu fico muito contente que tenha dado todos esses frutos. E eu fico também feliz em função de ter visto, colocado em prática, uma postura que a Anvisa tem rotineiramente defendido nos fóruns internacionais em que ela participa, e que eu vejo não é só uma defesa de ideias, mas sim uma prática que está sendo adotada pela agência, de que essas parcerias firmadas com outros países no âmbito da estruturação de sistemas de vigilância sanitária, elas são parcerias de verdadeira cooperação. É muito comum, às vezes, se notar nessas negociações internacionais uma postura que às vezes leva a defender uma certa prevalência de um modelo sobre o outro, ou de uma imposição de um modelo sobre o outro. E esses acordos de cooperação, na verdade, eles têm que ser uma via de mão dupla. Não isso em tanto de fluxo de informações daqui para quem a gente está fazendo a cooperação, quanto de quem é o beneficiário mais direto dessa cooperação e a Anvisa. Isso significa que não é adequado, muitas vezes, se fazer simplesmente o transplante de um modelo de um determinado país para um outro país. Eu imagino que isso possa se comparar a um transplante de órgão, por exemplo. Se a gente não tomar as medidas necessárias para que aquele órgão ou aquele modelo institucional seja adaptado a outro país, certamente vai haver uma rejeição, e uma rejeição muito grave. Então, a política da Anvisa de propiciar que vocês tenham acesso ao know-how que foi desenvolvido aqui dentro e façam as adaptações necessárias para que ele seja um know-how que funcione na realidade de vocês, é uma coisa muito importante e que eu fico muito feliz de ter visto nessa cooperação. Vocês disseram que a AFA é uma agência em construção, a Anvisa também é uma agência em construção, o nosso sistema aqui é uma agência em construção, e eu creio que